Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Warzone Mobile e dessa vez um vídeo para poder falar de novo sobre um vídeo que o Android Gamer postou, né? Dessa vez é um vídeo de agradecimento, vamos botar assim, porque ele pegou o meu comentário, foi amplamente discutido dentro do vídeo dele, teve um tempo ali bem considerável dentro do vídeo, concordando e discordando com algumas coisas que eu falei, e eu vou fazer algumas justiças aqui ao comentário que eu fiz lá, para poder também ser justo em relação ao que eu falei dentro do comentário, e vamos falar alguns pontos do vídeo de agora, do que ele falou depois daquele comentário. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que falar da quantidade de players ali, que ele falou que era 9 horas e tal, e aí é por isso que talvez o jogo tivesse com pouco player. Eu não ouvi essa parte, né, e tracei o comentário embaixo daquilo que eu só ouvi 9 horas da manhã, né, enfim. E aí eu teci o comentário em cima de que, se já que era 9 horas da manhã, é realmente bem plausível ter pouco player ali, né, enfim. Mas deixando justiça aqui, eu não tinha ouvido ele justificando que ele achava que era por causa do horário, mas beleza. Ponto importantíssimo a ser falado dentro de todo o contexto. Primeiro ponto de tudo, de um erro que é um erro que não faz muita diferença para a jogabilidade, mas é bom a gente falar sobre ele, é que o jogo não foi fechado com um ano, ele foi fechado com um pouco mais de um ano, porque ele foi lançado no dia 21 de março de 2024, eu sei porque era um dia antes do aniversário da minha esposa, então eu não tenho como esquecer essa data, e ele foi fechado depois em 15 de maio de 2025, depois, posteriormente, no dia 18 de maio de 2025, ele teve o seu modo social completamente desligado, que é você conseguir falar, né, com seus amigos dentro do lobby com fone. E isso aí foram duas partes do fechamento de suporte para dentro do Warzone Mobile no Black Ops 6, tá? Esse ponto é muito importante para a gente poder traçar daí para frente novas perspectivas. Quais são? O que ele falou sobre o matchmaking e sobre as coisas que acontecem no jogo, né? E que eu refutei algumas delas, e outras delas eu concordo, porque o jogo não era para ter tantos bugs, não era para ter passado as dificuldades que passou, mas levando em consideração a outros vídeos que ele postou lá e que durante a trajetória dele, até a minha percepção dele começar a falar mal do jogo, certo? Na minha percepção, isso aí foi uma percepção minha acompanhando os vídeos mais frequentemente, conforme eu passei a ver e começou a ser apresentado para mim, de acordo com o que o tempo foi passando, eu realmente pensei em que ele realmente não estava mais gostando do jogo e falando sobre outros jogos. E não é bem assim, né? Isso aí fazendo justiça mais uma vez, né? Eu fui lá, olhei as playlists dele, realmente muitos vídeos sobre o Warzone Mobile, com pontos a serem mostrados. E aí eu volto a falar mais uma vez alguns pontos que ele foi um pouco infeliz na forma com que foi colocado. Por que eu digo um pouco infeliz? Porque quando a gente trabalha com o público, a gente precisa pesquisar as informações a serem passadas e passar uma informação correta, não só por aquilo que a gente está vendo naquele momento. Então, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da textura do mapa, conforme ele reclamou, porque o mapa não estava renderizando e tudo mais, e aconteceu com ele naquele momento ali, e ele realmente achou esquisito e tal. O que acontece com o Warzone Mobile, para ser muito sincero e preciso? Ele é um jogo que é extremamente pesado, ele é um jogo que ele tem problemas de bugs seríssimos, porém esses bugs podem ser atenuados com algumas mecânicas que você faz e você consegue fazer o jogo rodar mais liso. E ele não fez essas mecânicas, então daí você tem um esforço gigantesco, mesmo por um aparelho topo de linha, para fazer isso rodar. Não tô dizendo que é o certo, galera, mas eu tô dizendo que é assim. Infelizmente existe uma dificuldade de entendimento da maioria da galera de perceber o que é certo e o que existe. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso achar uma coisa muito bonita, mas ela ser feia para a maioria das pessoas. Vocês entenderam a analogia? Então é a mesma coisa que o Warzone acontece ali. A gente tem uma ideologia de que deveria ser, mas não é. Ele é de outra forma. Então a gente tem que respeitar as mecânicas que ele é.
para daí a gente traçar pontos a serem melhorados ou traçar pontos de que não concordamos. Mas não é assim que a galera faz quando vai fazer um conteúdo sobre o Warzone Mobile. E assim, eu não estou aqui defendendo ou passando plano para Activision, mas a gente tem que ser justo com a nossa audiência e falar, ó, galera, olha só, o jogo é assim, 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 assim. Vocês gostam? Eu não gosto. Ó, o jogo é assim, 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 assim. Dá para fazer isso aqui, para você poder rodar ele com mais com mais fluidez. É o certo? Não é o certo, mas é assim que é. Beleza, galera? Passada a informação. E ponto. Eu acho que você trazer um conteúdo em cima de uma coisa que ficou faltando informação, aí a gente tá errando como criação de conteúdo. Esse é o primeiro ponto, é o ponto mais crucial para mim como criador de conteúdo, embora eu tenha, assim, menos de 1% da audiência que ele tem, né? Mas eu procuro pesquisar muito sobre aquilo que eu vou falar nos meus vídeos. Eu procuro ter uma visão, eu pesquiso e vejo vídeos de muitas pessoas. E o que eu concordo, eu trago nos meus vídeos. Eu concordo com ele, eu concordo com o Tio D, eu concordo com o Hayashi, eu concordo com o Stolen, eu concordo com a Renegada, com um monte de streamers que fazem eu criar uma percepção para determinado jogo. Beleza? Beleza. Vamos falar também do que ele disse lá sobre a questão dos bugs existirem dentro do Warzone de PC e console e consecutivamente estarem no mobile, que ele não tem como, não é viável ele estar indo no Warzone de PC e console para poder saber quais são os bugs que tem lá, para comparar se tem bugs iguais no Warzone Mobile, beleza? A gente não precisa fazer isso. Mas quando a gente vai criar um conteúdo, mais uma vez, se tratando da criação de conteúdo, quando a gente vai criar um conteúdo determinado de um jogo que é um jogo de progressão cruzada, a gente pode pesquisar para quem cria conteúdo daquele jogo no PC e console. Vai lá, faz umas pesquisas, vê que os caras estão falando sobre questão de bugs. E aí, quando você for jogar, você vai comparar realmente se tem. Não é que você vai precisar jogar, mas você tem outros criadores de conteúdo que estão fazendo sobre aquilo ali que você pode pesquisar. Entendeu? E aí é que eu falo sobre meias verdades, porque quando a gente tem como pesquisar e como a gente tem como se informar sobre determinada opinião não, mas determinada situação, né, a gente tem como trazer um conteúdo mais rico para dentro do game, beleza? Uma das coisas que eu até fiz aqui, né, dentro dessa partida, é mexer sobre áudio, né, e ir lá no meu Eclipse ali, né, no arsenal, para poder fazer os downloads das armas e das skins. E isso vai acontecer em algum momento da partida aqui, porque eu tô gravando o áudio sem estar muito olhando pelo vídeo, e vocês vão observar que eu vou finalizar um cara e a skin que aparece na mira é uma, e quando ele tá caído, que eu tiro e boto pro hipfire, é outra. O que acontece nessa parte aí, pra ser bem específico, pra vocês poderem entender? O modo stream, que ele falou sobre o modo stream no vídeo dele, e agora que eu vou comentar sobre isso, o modo stream, ele trabalha de uma forma de renderização, que ele vai baixando e vai melhorando, em questão de simplesmente aprimorar a qualidade da imagem. E aí nessa parte vocês vão ver que não é bem assim. Ela realmente acontece em todas as questões do jogo, tá? Ela realmente acontece em todas as questões do jogo. Por que eu digo isso? Porque quando eu derrubo ele com a visão da mira, é uma skin. Quando ele cai e aí o jogo renderiza o modo stream, consegue baixar aquela skin que aquele jogador estava usando, a skin muda na hora que eu olho pra ele. Dá pra ver, era uma skin de uma cor e aí passou a ser skin de outra cor com outro personagem. Então isso é modo stream que tá atuando dentro do jogo. Isso faz com que o jogo pese, isso faz com que o telefone aqueça, que é o pior, no caso do dispositivo, né? O pior dos piores problemas que o Warzone Mobile pode ter é o aquecimento. Então se você joga sem cooler, ou se você joga numa área que é quente, o teu telefone ele vai ter uma performance infinitamente inferior a outros, né, aparelhos, pelo fato de que você tá perdendo performance a cada minuto que o teu telefone está conectado no jogo, porque o seu processador vai aquecer e alguns aparelhos, né, e a maioria dos aparelhos, para falar mais preciso, eles têm um problema com o aquecimento e é limitado mecanicamente
na hora da produção do aparelho em determinada quantidade de graus. Vou dar um exemplo que é o meu, da Xiaomi. Os da Xiaomi é em torno de 35 a 40 graus, ele já limita a performance do aparelho em todos os aplicativos, tá? Não só no Warzone Mobile. Só que como o Warzone Mobile é um jogo, né? Um aplicativo em que você precisa de muita performance para poder o jogo rodar fluido, ele trava. Ele começa a travar. Então esse é o pior de todos os defeitos do jogo, vamos botar assim, né? O pior de todos os reveses do jogo é que ele realmente tá aquecendo e caindo de performance a cada minuto do jogo, entendeu? Isso aí é a pior parte de todas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode fazer uma analogia mais real, mais completa, sendo que a gente tá... a gente não, né? A maioria dos criadores, e no caso do Android, o que eu quis dizer sobre essas coisas de meias verdades, em questão de você tá realmente, ele estar, né? Em estar falando de coisas muito superficiais, tá? E agora não mais falando, como eu disse no outro jogo, simplesmente porque ele não gosta do jogo, tá? Mas trazendo como um comunicador, como um expositor, ele está expondo apenas um lado da moeda. Vê se vocês conseguem entender e vê se fica claro para você também, Android, sobre a minha visão do que eu via nos seus vídeos. Eu vou agora analisar com outros olhos, pelo fato de estar vendo outros vídeos seus, e até mesmo naquele vídeo que você estava postando, que você mostrou lá, em que você tá falando bem, tem pontos dele que você fala mal, entre aspas, não mal não, mas você faz críticas, né, sobre a vegetação que tinha mudado e que foram algumas técnicas utilizadas pelos desenvolvedores para tentar deixar o jogo mais leve, porque a vegetação do Warzone de PC é uma vegetação muito complexa, então ela teve que ser realmente nerfada para poder a gente trazer um pouco de leveza e não exagerar tanto no processador do celular, né? E assim, se tratando de hardware, tá? Se tratando de equipamento, galera, a gente tá falando de um jogo de PC que precisa de placa de vídeos poderosíssimas, né, de processadores poderosos, de water cooler, de placa de vídeo refrigerada, né, com 3, 4 cooler, dependendo da placa de vídeo, para poder você ter o maior da quantidade de performance para trazer para um celular. Certo? É uma missão dura, uma missão difícil, não é uma missão fácil. Não tô passando a mão, não tô passando pano para desenvolvedor, nem para Activision, mas é trazendo informação pra galera, para nós que somos criadores e para nós que somos espectadores, que somos simplesmente jogadores, um casual, que, pô, cara, tô na minha hora de almoço, vou jogar um pouquinho, entendeu? Eu tô na rua esperando uma consulta, vou jogar um pouquinho. A gente tem que entender que esse jogo, especificamente, ele teve uma audácia muito grande para querer trazer uma coisa que era um projeto gigantesco para dentro de uma realidade mobile. Isso é muito difícil, tá? Isso é muito difícil. E aí, a gente, como criador de conteúdo, a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar sobre das coisas que tem vivência. Não adianta a gente ter uma partida e traçar um relatório completo do jogo baseado em uma única partida, certo? E aí, né, é o que eu digo mais uma vez pro Android ali especificamente. Mano, vou te fazer um desafio, né, que eu fiz agora no comentário desse seu vídeo recente de ontem, né? Vou te fazer um desafio da gente fazer uma Creator Call. Me diga aí se você entendeu a referência. De fazer uma Creator Call, eu e você, a gente compartilhando tela no mesmo lobby, a gente jogando junto, tá? E a gente olhando pro mesmo ponto de interesse, e nós vamos conseguir ver o que tem na sua tela e o que tem na minha tela. E aí, daí a gente traça um plano. Beleza, vimos ali que você tem um erro e eu não tenho. Certo? Aí a gente passa para um outro ponto de tentar ajustar o seu aparelho no modo desenvolvedor, algumas coisas ali que podem te trazer mais performance e você ter uma visão um pouco melhor para passar para a galera, entendeu? Não tô dizendo que o jogo precisa de defesa, eu tô dizendo que a gente precisa de informação. Por quê? Os servidores ainda estão abertos, ainda estão funcionando, certo? Então, enquanto tiver servidor funcionando, eu acredito que é válido a gente trazer conteúdo em cima daquilo que ainda existe. A partir do momento que o jogo seja fechado, não existe mais servidor, não pode mais utilizar, aí beleza, cessou todas as falações, né? Todas
ideologias, de todos os pensamentos de cada um, porque não vai ter mais o que debater. O jogo foi realmente finalizado. Mas enquanto tiver servidor aberto, enquanto as coisas estiverem funcionando, eu acho que vale debate, né? E aí eu deixo pra você o desafio, a gente marcar, conversar ali no Discord, botar tela com tela e botar os dois vídeos um do lado do outro, no mesmo ponto de interesse, você vendo e comentando o que você tá vendo, e eu vendo na minha tela e comentando o que eu tô vendo, e olhando a sua tela e você olhando a minha, simultaneamente, pra gente ver a diferença entre os dispositivos, porque você tem um dispositivo topo de linha e eu tenho um intermediário de entrada. O Poco F5 é um intermediário de entrada. Depois dele tem o Poco F5 Pro, Poco F6, Poco F6 Pro, Poco F7, Poco F7 Pro e Poco F7 Ultra, que é o top de linha da linha Poco hoje em dia, certo? E daí a gente trazer uma analogia muito completa pro seu público e pro meu público. Então, vamos fazer isso acontecer. Me diz aí o que você acha. Galera, por favor, faça com que esse vídeo cresça, vê o que vocês acham aí, se eu tô errado, se a gente tá enxergando de pontos diferentes. Eu acho que melhor do que qualquer pessoa para poder falar é o público, é quem está assistindo. Não estamos falando de jogo voltar, não estamos falando de teoria, de vazamento, de nada disso. Estamos falando dos vídeos postados por dois criadores de conteúdos com visões diferentes, cada um na sua e outro na dele, com pontos que convergem, né, de interesse ali. Ele acha que algumas coisas ele concorda comigo, outras coisas ele não concorda. Eu também acho que concordo algumas coisas com ele, outras coisas eu não concordo, por fato de enxergarmos por perspectiva diferente. E galera, eu acho que isso seria muito bom, porque traria uma informação para o público, tá? Isso não é para treta, isso é para trazer informação para o público, para poder mostrar o que cada um vê. E se puder ajustar, aí os dois entrarem num consenso dentro daquele momento, e a gente ter uma possibilidade de mostrar um benefício para o público que é o mais importante, porque quem tá perdendo é o público dele, certo? Que vê um tipo de comunicação que talvez esteja equivocada, tá? Não tô dizendo que a gente tá fazendo de propósito, pode ser que esteja equivocada, né? E o meu público que vai conseguir enxergar que eu trouxe um camarada para enxergar o que eu enxergo. Então eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito sensível dentro de um cenário que a gente já perdeu o jogo, certo? Se a gente continuar trazendo um tipo de conteúdo que não agrega, a gente, aí mesmo que a empresa não tem vontade ou disponibilidade, disposição para fazer com que aconteça. Concordam? Vê se vocês concordam com o que eu tô falando. Porque se a gente quer o jogo de volta, a gente precisa trazer coisas que incentivem a empresa a trazer o jogo de volta. Sabe? Não tem fórmula mágica. O que existe realmente é uma vontade da gente querer o jogo de volta. Esse é o mais importante de tudo. Então tá lançado o desafio, espero que você retribua, que você veja o vídeo, e é isso aí. Gostei de saber que você foi lá, assistiu meu vídeo, que você viu meu comentário, que você me deu esse espaço no seu vídeo ali no seu canal. Te agradeço, camarada. Eu acho que para todo criador de conteúdo, você ter o seu comentário, o seu conteúdo comentado por um streamer que é maior, que tem mais visibilidade dentro do cenário, é muito gratificante. Então de qualquer forma eu te agradeço. E é isso aí, galera, obrigado, vamos para mais um próximo vídeo em breve. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.